relação à nossa proposta aqui de encontro. Normalmente a gente fazia os nossos encontros dessa parte da manhã, 10 horas, até mais ou menos meio-dia, meio-dia e meia, e a gente mudou hoje, que vai até as 3 horas da tarde. E você vai perceber outras mudanças aqui também na condução do nosso encontro. E por que mudanças são essas e por que delas? Porque a gente viu a necessidade, além da questão da palestra, do louvor, do encontro, para que a gente de fato se encontrasse. A gente, quando pensa em encontro, a gente pensa para a gente se reunir, ouvir uma excelente palestra, um excelente momento de louvor, mas muita gente vinha com uma demanda importante para que a gente pudesse ter mais tempo junto, para que a gente pudesse se conhecer mais. E aí, com todos os planejamentos e as reuniões que a gente teve que antecederam esse encontro aqui hoje, a gente repensou o nosso modelo, para que você não pensasse, por exemplo, hoje, de 24 de abril, de 10 às 15, como um encontro nesse ano, mas como uma parte dos 4 encontros que teremos nesse ano. Para quê? Para que a gente estivesse junto, a gente orasse mais juntos. A gente, na parte da tarde, vai poder se conhecer e interagir melhor, tanto com o preletor, como uns com os outros, e a importância de que você não fique aqui apenas para sentar, mas que na parte da tarde, para sentarmos juntos, para discutirmos juntos, conhecer um pouquinho mais também do que o outro pensa, compartilhar um pouco dos nossos dramas aqui juntos, para que a gente forme essa comunidade que nesses 4 encontros vão conseguir formar um relacionamento ainda melhor, que é uma falta tão grande que a gente escuta nesse meio pastoral, nesse meio da liderança cristã evangélica. A gente tem muito tempo para ouvir e pouco tempo para se ouvir. A gente tem muito tempo para escutar e pouco tempo para escutar um pouco um ao outro e caminhar aí de forma mais próxima nesse ministério, nas nossas dores, nas nossas dificuldades e nas nossas dúvidas que surgem também a partir daquilo que a gente escuta. Então guarde isso, não apenas o encontro de hoje na sua agenda, mas os nossos 4 encontros, a gente vai divulgar as datas, nesses nossos 4 encontros com um momento de encontro com Deus, com outros pastores, com outra liderança, para que a gente forme essa comunidade tão especial aí que a gente está querendo formar nesse ano, dessa rede que é o CTPI Rio de Janeiro, tá bom? Muito bem-vindo, muito bom você estar aqui com a gente e que a gente possa se programar para estar aí o dia todo, comer junto, festejar junto, orar junto e ouvir a maravilhosa palavra de Deus. Vamos orar, gente? Pedir a Deus que nos abençoe. Pedir ao Daniel, por favor, Daniel, dirija a Deus em oração. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para a gente louvar a Deus. E hoje está com a gente um grande amigo, o Eduardo Mano. Obrigado, Duda, Eduardo Mano, aí pela tua presença aqui com a gente. Duda tem aí 6 álbuns já gravados. Se você tem o Spotify, o Deezer, Apple Music ou na iTunes Store, você vai poder ouvir, levar ele para casa, ouvir ele na sua casa. E que ele nos deu aí a grande honra de estar ministrando louvor aqui nessa manhã. Deus te abençoe, Duda. Obrigado pela tua presença. Bom dia. Se me levar para casa, vai ter que me alimentar e, como vocês podem ver, vão gastar uma grana aí para me alimentar. Irmãos, é uma alegria estar aqui. Esse encontro é um que eu sempre tentei planejar vir e nunca consigo por causa do trabalho. Aí, com a intimação do Felipe, deu para abrir mão do trabalho e vir aqui essa manhã. Que essas músicas que a gente vai cantar aqui são antigas, músicas que todo mundo conhece, mas que façam sentido para a gente,
que nos recordem de exaltar o nome do nosso Senhor e que o nome dele seja sempre glorificado em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossas igrejas, e que esses momentos aqui sejam um alimento bom para aquilo que a gente vai levar para as nossas igrejas ao longo da semana e ao longo dos meses. Amém? Opa, desculpa, acho que o violão ficou fora aqui. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
Anunciai entre as nações, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, irmãos? Podemos sentar? É uma alegria estar aqui com vocês. Bom demais darmos início a nossas atividades enquanto CTPI aqui no Rio de Janeiro. E como parte de nossa devocional, além de cantarmos e louvarmos, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da palavra do Senhor. Porque desde quando me tornei líder na igreja e depois, ainda mais depois quando fui ordenado pastor e tudo mais, o maior desejo no meu coração, e até hoje ainda pulsa muito, o desejo de ver uma igreja saudável, viva, crescente, uma igreja que cumpre a missão de Cristo. E eu acredito que isso também está no teu coração, não é verdade? Não é à toa que há bastante tempo eu venho orando, pensando sobre essas coisas, venho participando de treinamentos, encontros, conferências e tantas outras coisas como a gente está fazendo aqui hoje. E tudo isso é muito bom e importante, porque faz diferença nas nossas vidas, faz muita diferença na nossa vida ministerial. Mas, ao terem contato com o CTPI, com o Instituto Sara, com os líderes desses movimentos, uma coisa tem me chamado muita atenção e tem vindo à tona. E uma coisa que é óbvia e que todo mundo aqui sabe. E eu não vou aqui construir uma nova roda ou descobrir a pólvora. E o que eu tenho aprendido que é muito significativo é uma coisa que é óbvia, mas que às vezes a gente perde de vista. Nosso primeiro compromisso é para estarmos com Jesus Cristo. E às vezes a gente perde isso de vista. E inúmeros textos na Bíblia podem corroborar e fundamentar exatamente essa importante verdade. Nosso primeiro compromisso é para estarmos com Jesus. E talvez um dos textos mais radicais, mais assertivos a respeito disso, seja o texto do Evangelho de Marcos. Então abra sua Bíblia, Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ler apenas versículo 13, 14 e 15. Marcos, capítulo 3, 13, 14 e 15. Diz assim a Escritura: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Está falando de Jesus. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Até aí. É impressionante esse texto. E fundamental esse texto. Jesus chama os 12 e designa eles para 3 coisas. O que ele designou? Para estar com ele. Para o que mais? Pregar. Podem falar, irmãos. Presbiteriano, mas pode falar. Para pregar e também para expulsar demônios, curar, enfim. Já perceberam, e eu não sei se isso aconteceu e acontece na vida de vocês, mas na minha, apesar de eu não ser tão experiente assim, a gente se concentra nos 2 últimos.
a gente se concentra em pregar, a gente se concentra em curar, em fazer as coisas acontecerem e tudo mais. E, na verdade, a demanda do ministério pastoral é isso, né? São tantas demandas, tantas coisas para fazer, e a gente entra numa roda viva, a vida começa a atropelar a gente. E, por mais que a gente acredite e saiba disso, até fale para todo mundo, e a gente acaba não vivenciando uma importante verdade. A primeira coisa que Jesus falou é que nosso primeiro compromisso deve ser para estar com Ele. E a gente quer fazer todo o ministério, e às vezes o que menos a gente faz é estar com Ele. E isso foi um baque para mim, quando em alguns momentos eu olhei para a minha vida e falei assim, nossa, eu tenho esgotado a minha vida para Deus, tenho feito inúmeras coisas para Deus, tenho feito um montão de coisas para Ele, mas, em primeiro lugar, o que Ele quer é que eu esteja com Ele. O Evangelho diz isso, né? Deus criou todas as coisas, criou o ser humano para o ser humano estar com Ele. Fez uma aliança com esse ser humano para estar com Deus. E o ser humano foi lá, desejoso de ser igual a Deus, e quebrou o relacionamento com Deus. A morte entrou no mundo, e nós todos ficamos marcados, a partir dos nossos primeiros pais, na condição de totalmente alienados de Deus. Já nascemos nessa condição. E o pior, não tem nada que a gente possa fazer que mude essa realidade nas nossas vidas. A gente não tem o que fazer ou deixar de fazer para que a nossa inimizade a ser filhos da ira, como diz a palavra, a nossa morte espiritual acabe. Deus não desistiu da gente porque Ele quer estar com a gente. E o que Ele fez? Jesus esvaziou-se da sua glória, assumiu forma humana, se tornou homem, totalmente Deus, totalmente homem. Para quê? Para estar com a gente. Ele não fez só isso, Ele se entregou por amor a gente. E morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. Vivo está, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir julgar os vivos e os mortos e tornar pleno aquilo que Ele já começou a fazer. A nossa reconciliação através de si próprio com o Pai. Tudo para estarmos com Ele. É fundamental fazermos um monte de coisas para Deus. Mas mais fundamental ainda é estarmos com Ele. Porque nós só podemos vivenciar a pregação de verdade, expulsar demônios, curar, enfim, viver a missão de Cristo com Ele. Deus nunca terceirizou a missão dele. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja. Não é, gente? Ele não deu, por favor, façam isso. Não. Ele vai fazer, enquanto Ele estiver fazendo, nós que estamos com Ele, seremos seus cooperadores. Mas como é fácil a gente perder isso de vista na caminhada ministerial, não é verdade? Como líderes da igreja. Às vezes, com muita boa fé, com muito ímpeto, com muita vontade, nós nos perdemos em fazer para Deus e esquecer que Ele quer que a gente faça com Ele, com o que Ele está fazendo, no que Ele está fazendo. E é maravilhoso. Eu não quero, nesta manhã, trazer uma sacada fantástica. Eu deixo isso para o Jonas. Impactar com uma sacada brilhante, como ele faz muitas vezes. Não quero nada disso. Quero apenas chamar a atenção nesse primeiro encontro que a gente está começando no CTPI esse ano, chamando a atenção para o óbvio, porque às vezes é o óbvio que faz falta para a gente, porque às vezes é o essencial que a gente perde de vista. E o que nós precisamos, a partir de hoje, e como o Felipe disse, nesses nossos próximos 4 encontros durante o ano, não perder de vista em nenhum momento, que esse seja o momento para isso também, que nosso primeiro compromisso é estar com Jesus Cristo. Por isso, algumas perguntas eu gostaria que você pensasse. Quanto tempo você tem investido em estar com Jesus? Estou falando de verdade. Não estou falando daquele tempo que a gente abre a Bíblia para fazer sermão, né? Então, se é presbiteriano, você abre a Bíblia e já vi 3 pontos.
A gente é tão bem treinado, se abrir o jornal, a gente já vê 3 pontos, numa notícia qualquer. A gente é bom nesse negócio. Mas estou falando de abrir a Bíblia para se relacionar com Ele. Não é para ninguém, não, é para você. O que Ele quer transformar na sua vida? Melhor, o que Ele está transformando atualmente na sua vida? É você orar, não aquelas orações no ambiente ministerial, né? Oração profissional. A gente visita e ora e faz não sei o quê, e ora e faz. Não, estou falando de oração, de fato ter um tempo de falar e ouvir a Deus. O que Ele tem a dizer? O que Ele vai te dizer diariamente? Quanto tempo a gente tem investido para estar com Jesus? Não é para consultá-lo, para resolver problemas na igreja. Não, é só estar com Ele. Só desfrutar da presença dEle. Você lembra de Marta e Maria? Só uma coisa é realmente importante, sentar e ouvir o Mestre. E às vezes a gente fica lá querendo fazer todas as coisas acontecerem. Elas são importantes, mas a gente não pode perder de vista que o nosso primeiro compromisso é estar com Cristo. Por isso, e como o CTPI, a gente fez algumas mudanças nos nossos encontros para estarmos não só ouvindo, mas interagindo, compartilhando mais. A gente vai ter um momento agora de oração. E talvez você possa orar por isso, para que você gaste mais tempo em estar com Cristo. E a gente vai fazer isso em dupla. Então é assim, o trio, né? Você vai ter 30 segundos para falar alguma coisa, querer compartilhar alguma coisa com a pessoa, ela vai compartilhar com você e você ora por ela e ela ora por você. E que Deus possa nos abençoar, fazendo com que nós nunca percamos de vista que o nosso primeiro compromisso é estar com Jesus Cristo. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar.
Irmãos, dando prosseguimento ao nosso período de louvor, peço que os irmãos fiquem de pé. E pela graça de Deus, a gente vai cantar que mais vale um dia na presença dele do que 1000 fora da presença dele. E que nos altares dele é o nosso lugar também. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Podem se sentar. Podem levantar, brincadeira. Aula de aeróbica. Bom dia, pessoal. Muito bom ver vocês todos aqui. Para nós é uma alegria o recomeçar o CTPI esse ano. A gente tardou um pouco porque queria fazer uma coisa diferente, aumentar a nossa contribuição para a Igreja do Rio de Janeiro. E a gente está muito feliz de receber hoje o pastor Jonas. Jonas é um amigo muito querido. Se eu não fosse pastor e morasse em São Paulo, com certeza estaria lá na igreja dele. Eu adoro ver o Jonas. Ele é uma figura difícil de se achar. Normalmente as pessoas que estão dentro da academia, na universidade, se distanciam muito do pensamento de base, do dia a dia. E aí ficam com especulações muito filosóficas demais e distantes do dia a dia. Então ele consegue conjugar a erudição, conhecimento profundo, com as necessidades das pessoas mais simples, com as coisas que acontecem toda hora na vida da gente. Então isso é uma coisa difícil encontrar num teólogo, e a gente vê isso em abundância na vida dele. É também um cara muito simples, muito humilde, está ali de cabeça baixa, morrendo de vergonha, mas a gente faz isso com carinho, porque a gente precisa expressar essas coisas. É bom a gente ouvir isso. O Jonas tem sido um homem de Deus, usado no nosso meio, um amigo próximo. O livro dele, Inteligência Humilhada, está chegando a 20 mil. São coisas que ele não vai falar dele, por isso que eu estou falando. 20 mil exemplares. Um livro de filosofia, isso é muito difícil no Brasil. Um livro de pensamento. Já tem outro pronto para sair já em breve. Ele pode falar, eu autorizo você a falar, fica à vontade. E para nós ter vocês aqui, Jonas, é uma alegria. Então, quero chamar o Jonas aqui para a gente orar por ele. Fez uma viagem cedo, é muito difícil, corre, acordou cedo, 7 da manhã já estava no aeroporto, e hoje ele vai falar para a gente com alegria no coração. Vamos pedir a Deus a bênção sobre a vida dele. Senhor querido, nós te agradecemos pela vida do teu filho, é uma honra para nós tê-lo aqui, é uma bênção tê-lo aqui. Muito obrigado pela boa vontade dele no coração, é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. E muito obrigado porque ele quis estar conosco e a gente sabe que ele está feliz por estar aqui. Que o Senhor o abençoe, que ele nos abençoe pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que seja um dia muito abençoado para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Ele é pastor da Igreja Batista da Palavra em São Paulo. Quando quiser alguém visitar lá, tá bom? Não ganhe nada por isso, nem um livrinho. Bom dia, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido da Palavra de Deus, de reverberar um pouco também das dificuldades e também das alegrias do envolvimento com a igreja, com o povo de Deus, que é aquilo que deixa marcas boas, deixa também marcas duras, deixa a gente com ternura, mas deixa a gente também calejado, mas, sobretudo, que deixa a gente com a cara de Jesus. Né? Eu queria falar um pouco do que a gente vai tratar hoje.
O que a gente vai falar hoje tem basicamente a ver com um tópico, inclusive, da conferência do CTPI nesse ano, que é centrado na questão do discipulado. E eu queria falar do discipulado a partir de uma metáfora que não é minha, uma metáfora que é histórica, ela é tratada na história da igreja, e isso eu quero fazer a partir de uma amostragem dessa metáfora, e depois mostrar o quanto essa metáfora ela é rica para fazer a gente pensar o discipulado. E, no final, eu queria indicar alguma literatura que possa, porventura, abençoá-los na tarefa do discipulado na igreja local. Amém? Eu queria começar com 2 leituras. A primeira é a da Bíblia, na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Versículo de número 22. Diz assim: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, eu quero chamar a atenção para o fato de que não é sede conhecedores, mas sede praticantes. Não é algo meramente intelectual, não é algo meramente cognitivo, não é da ordem meramente do entendimento, mas é da ordem prática. Sede praticantes da palavra. Não só ouvintes, não só entendedores, não só intérpretes, não só mestres, não só expositores, não só esclarecedores da palavra, mas praticantes da palavra. Diante desse desafio que a palavra de Deus nos coloca, eu queria trabalhar a igreja local na perspectiva da ideia de que todos os que são povo de Deus estão no teatro de Deus. A metáfora, portanto, é a metáfora do teatro. Tendo em vista o fato de que o teatro é uma metáfora que coloca a igreja como uma espécie de ator que, no palco, não está ali apenas para seguir um script, falar um script, mas encenar. É do ato, é da ordem do ato. Não apenas da ordem da fala, não apenas da ordem do discurso, mas da ordem da encenação. Então, a segunda citação, ela é uma citação que vem também do teatro, e ela é a citação que vem lá de uma peça do Shakespeare chamada Do Jeito que Você Gosta, o segundo ato, a cena 4, quando ele diz assim: o mundo inteiro, acho que já está disponível aí, o mundo inteiro é um palco. Todos os homens e mulheres são atores e nada mais. Cada qual cumpre suas entradas e saídas e desempenham vários papéis durante os atos de sua existência. Então parece que Shakespeare, ele, nessa peça, reflete a ideia de que a existência humana ela se dá num movimento teatral, como se o mundo fosse um palco e as nossas ações nesse palco representassem ali papéis, e com estes papéis, roteiros, com estes roteiros, scripts. Essa ideia, essa noção é aquilo que vai nortear a nossa reflexão hoje. A relação entre Tiago
e o teatro está, em primeiro lugar, pelo fato da epístola de Tiago ser facilmente reconhecida como uma epístola sapiencial, uma epístola dedicada à sabedoria prática. Não aquela sabedoria que meramente você adquire, que você assimila a partir de um ensino, a partir de uma doutrina, mas uma sabedoria que te coloca na esfera pública das ações, não é? No embate do dia a dia, no ato. Nesses termos, a preocupação de Tiago, do começo ao fim da epístola, é definir quem é o sábio. Quem é aquele que é o sábio? Tiago tem duas figuras importantes, uma expressa no capítulo 5 e a outra expressa no capítulo 2. A figura de Jó e a figura de Jesus. A figura de Jó é a figura exatamente daquele que é o sábio, e o livro de Jó é um livro sapiencial. É aquele que é sábio, é aquele que conhece, mas é aquele que diante digamos assim, da tragédia, da perda da sua família, dos seus bens e da sua saúde, mantém a sua integridade, não na esfera meramente intelectual da sua fé e da sua profissão de fé a Deus, mas no seu ato, a sua ação, o seu jeito de lidar, a sua maneira de lidar, é uma maneira que mostra não somente um entendimento de Deus, que diz respeito ao como ele compreende Deus, mas o como esse entendimento de Deus traz implicações para a sua vida particular, para o papel que ele exerce no contexto que ele vivia. Tiago está baseado nisso. Não é? Ele começa a epístola chamando a atenção, usando uma palavra que é do Sermão da Montanha, não é? Felizes, bem-aventurados, alegrai-vos, aqueles que estão passando por tribulações, por provações, e depois de chamar a atenção para a questão da necessidade de se alegrar no dia da provação, ele fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai lhe dar. E aí o terceiro movimento, se alguém da igreja é humilde, não é? Mas de repente desenvolveu aí, se tornou próspero, se glorie no Senhor. Mas se acontecer o contrário, se você era rico, era um negociante e perdeu tudo e se tornou pobre, glorifique ao Senhor do mesmo jeito, porque a riqueza é como a flor da erva, cai, a sua glória se perde. É óbvio que Tiago está falando aqui, se referindo claramente à figura de Jó, aquele que ele vai, inclusive, dizer no finalzinho da epístola, para que toda a igreja siga e observe o exemplo de Jó, que perseverantemente permaneceu no Senhor diante do sofrimento, diante da tribulação. Então a epístola de Tiago é uma epístola de sabedoria prática, e essa sabedoria prática é aquilo que a gente define aqui como uma sabedoria dramática, uma sabedoria que não quer apenas entender Deus, mas quer encenar no mundo, quer atuar no mundo, colocando as últimas consequências, não é? Essa fé e esse entendimento sobre Deus. Então, sábio, para Tiago, em primeiro lugar, é aquele que se empenha em manter-se consciente o tempo todo do seu estado de dependência de Deus, e que se esforça nessa dependência de Deus para agir, atuar diariamente no mundo sob o impacto do conhecimento de Deus. Processar a vida teologicamente. Você pode processar a vida filosoficamente. Você pode processar a vida historicamente. Você pode processar a vida sociologicamente. Você pode processar a vida economicamente. Mas o desafio é ler o mundo teologicamente. Ler o mundo através do conhecimento de Deus. E essa leitura não pode reduzir-se apenas a um entendimento, a uma esfera intelectual. Ela tem que reverberar no mundo como ação. Em outras palavras, o que eu acabei de dizer é aquilo que, em termos bíblicos, Tiago disse. Sábio é aquele que não se contenta em ser apenas ouvinte da palavra, mas, sim,
praticante. Assim, de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra de Deus, alcança a sabedoria todo aquele que, consciente dessa dependência do conhecimento de Deus para delimitar a sua maneira de agir no mundo, então orienta toda a sua vida para encontrar a felicidade, não na autorrealização, mas no autoesquecimento. No autoesquecimento que faz com que a gente se lembre mais de Deus do que de nós mesmos. Vivemos numa sociedade extremamente excitada de si mesma. Uma sociedade que se preocupa o tempo todo com a baixa ou a autoestima. E a ideia é a gente não se preocupar nem com a alta nem com a baixa estima. É se preocupar com a glória de Deus. Isso não é fácil. Porque o tempo todo lutamos contra o exercício de, no palco do mundo, escrevermos a peça. Nós queremos escrever a peça. Nós queremos que o texto seja nosso. Nós queremos que a personagem, o papel, seja aquele que a gente escolhe. E aí vem um grande desafio. O aspecto prático da sabedoria bíblica vai sempre tratar nosso caráter. Não vai ser o que a gente quer, mas aquilo que Deus escolheu contra a nossa escolha. É aquilo que forja o nosso caráter. É aquilo que forja um homem de Deus. Não é a escolha que se faz, mas aquela que se obedece por ser contra a própria escolha. É essa que forja o nosso caráter. É essa que nos põe de joelhos. É essa que faz a gente descobrir que não é por natureza que a gente obedece a Deus. Ninguém obedece a Deus por natureza. Os seres humanos não obedecem a Deus por natureza. Uma pedra obedece a Deus por natureza. Um pássaro obedece a Deus por natureza. As estrelas obedecem a Deus por natureza. Os teus órgãos internos, pulmão, coração, circulação, tudo isso obedece a Deus por natureza. Mas nós não obedecemos a Deus por natureza. Talvez, uma vez conhecendo Deus, invejemos os pássaros, que quando caem do céu e tocam o solo, obedecem por natureza à vontade de Deus. E invejamos os pássaros, porque queríamos obedecer a Deus como eles obedecem. Mas Deus não nos deu a obediência por natureza. Ele nos deu outra experiência, que é muito tensa, mas que é muito mais preciosa do que a obediência a Deus por natureza. É a obediência por graça. A obediência por graça faz a gente entrar no palco de Deus, sabendo que a gente não vai fazer o nosso papel se não for pela graça. Não vamos exercer o papel que devemos exercer porque queremos. Vamos exercer contra a nossa escolha. E ali haverá conversão. Porque quando a nossa escolha é vencida pela escolha de Deus, nós descobrimos que toda luta contra Deus é uma luta em que venceremos todas as vezes que formos vencidos. Quem disse isso foi Kierkegaard, num sermão onde ele fala sobre as aves dos céus e os lírios do campo, que crescem, que voam de acordo com a ordem, de acordo com a vontade de Deus, e que por isso não lutam. Em contrapartida, os discípulos de Jesus, preocupados com o que precisam comer, beber e vestir, estão olhando para Jesus com o olhar desesperado, como aquele que se preocupa com o dia de amanhã, como aquele que se preocupa com as vestes, aquele que está desesperado com o porvir. E então Jesus olha e diz para eles: por que andais ansiosos quanto ao que é a vez de comer, beber e vestir? Não é a vida mais importante do que todas essas coisas? Observem as aves dos céus, observem os lírios do campo. O Pai cuida de todas eles, não cuidará de vocês? Então, parece que a sabedoria prática, ela é sempre um embate com relação a uma obediência que não é fruto da natureza, mas é fruto da graça. E isso é que nos coloca de joelhos, porque não controlamos a graça e dependemos dela para obedecer.
Você não obedece a Deus porque você quer. Você obedece a Deus por graça. É a graça que nos humilha, mas também nos faz descobrir que se a gente obedeceu a Deus, não foi por nossa inteligência, não foi por nossa perspicácia, nem pela nossa sensibilidade para o sagrado. Foi porque a graça dele repousou sobre nós. Sem graça, não existe obediência entre os homens. Então, como desenvolver uma sabedoria prática? Como desenvolver uma prática de obediência em nossas igrejas sem que a gente caia no legalismo? Sem que a gente crie regras morais, dizendo para as pessoas de nossas igrejas o jeito que elas devem seguir e transformar o discipulado numa espécie de lista pela qual as pessoas devem, de alguma forma, se comportar para serem vistas como cristãs, para que a gente não caia em falsos moralismos, para que a gente não caia numa série de regras em que a gente diga, olha, vocês precisam cumprir isso, porque se vocês não cumprirem esses hábitos, vocês não serão cristãos, vocês não serão aceitos por Deus. Como inverter e transformar a pregação legalista numa pregação de graça, mas que ao mesmo tempo exorta a igreja a não cair na graça barata, a não cair numa graça irresponsável, numa graça que lida de forma desequilibrada com a lei de Deus, de uma forma desequilibrada com o pacto e a aliança de Deus com o seu povo, em especial com sua igreja, por meio de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo. A ideia é, então, a gente recuperar uma noção que nos ajudaria a interpretar o discipulado como obediência a Deus por graça, sem cair no legalismo. A imagem que a gente teria para descobrir isso de uma maneira prática e numa imagem que pudesse ser pedagógica para nos ensinar, em primeiro lugar, a importância de pastores discipuladores hoje, é a imagem, portanto, que eu venho falando desde o início do teatro. Antes da gente explicitar, eu queria mostrar o quanto essa imagem, em primeiro lugar, não é minha. Em segundo lugar, tem respaldo na tradição e ela está atravessando a história da humanidade, mostrando que não só cristãos, mas não cristãos são capazes de observar o mundo como um palco e, observando o mundo como palco, silenciosamente estão dobrando seus joelhos diante da providência. Porque é impossível pensar o mundo como o teatro de Deus, impossível pensar o mundo como um palco, sem conceber a providência divina, sem conceber que por detrás de tudo que existe, está sim a mão invisível e poderosa de Deus. Há uma metáfora, já trabalhada na civilização ocidental, e ela aparece pela primeira vez num filósofo chamado Platão, num diálogo chamado Fílebo. Ele diz o seguinte: nas tragédias e nas comédias, não apenas no teatro, mas também em toda a tragédia e comédia da vida, assim como em milhares de outras coisas, a dor mistura-se ao mesmo tempo com o prazer. Platão aqui, dentro da tradição ocidental, parece ser um dos primeiros que coloca a metáfora do teatro, não é? Relacionada aos papéis que as pessoas vão desempenhar na vida e ao drama que elas vão desempenhar na vida, as tragédias que elas vão viver, mas as alegrias que elas também vão viver na vida, representam não casos fortuitos, não representam situações que acontecem de uma maneira aleatória, mas elas são resultado de uma espécie de providência. Não só teríamos na tradição platônica do Ocidente a presença de uma perspectiva teatral da vida, mas por que não encontrar isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, ocasião em que a palavra teatro aparece na Bíblia. Lá, em 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte: porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um theatron
tu cosmu, um espetáculo para o mundo, um teatro para o mundo, uma exibição para o mundo, tanto para anjos como para homens. Paulo então usa essa palavra teatron para enfatizar que o martírio dos apóstolos deveria ser visto como um espetáculo, mas não era um espetáculo para uma plateia que iria assisti-los como assistiam as peças de um Sófocles ou de um Eurípides, mas iriam ao teatro para assistir o espetáculo daqueles que foram condenados. Iam para o teatro para assistir uma execução. O espetáculo era a execução daqueles que eram chamados apóstolos. Mas a sutileza do argumento de Paulo, que a gente não pode perder de vista, está no fato de que a metáfora é usada para dizer que os apóstolos são um espetáculo para o mundo e provocar nos seus leitores a necessidade de entender que aquele martírio dos apóstolos não era uma mera agressão perpetrada pelos inimigos dos apóstolos ou da fé cristã. Eles não estavam ali oferecendo um espetáculo porque os romanos resolveram brincar com eles e oferecê-los como espetáculo. Não é um espetáculo orquestrado pelo Império Romano. Note que o texto que acabamos de ler revela que é Deus quem está orquestrando este espetáculo. É a providência divina que está orquestrando esse espetáculo e fazendo com que os seus apóstolos, martirizados ali, sejam um espetáculo para uma plateia contrária ao Evangelho. As palavras de Paulo são claras. Deus, não foram os romanos, Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte. Há um papel que os apóstolos precisam cumprir nesse palco de Deus. E o papel que Deus deu a eles não era um papel de glória, mas um papel de humilhação. E eles foram fiéis e se humilharam. Dentro da tradição da patrística, parece que a metáfora segue numa obra muito importante chamada Exortação aos Gregos, de Clemente de Alexandria, onde ele vai ali exortar os gregos com relação à prática da idolatria, mas vai lembrar a centralidade de Jesus. E aqui a palavra teatro vai aparecer de uma outra maneira, vai aparecer aqui exaltando a Cristo. Veja só o que diz o trecho da exortação aos gregos: que esta verdade faça resplandecer ao mais longe possível sua luz brilhante, ilumine de todas as partes aqueles que estão mergulhados nas trevas, que liberte os homens do erro, estendendo sua mão direita, toda poderosa, o entendimento, para a salvação deles. Os que se irão livrar e levantar a cabeça abandonarão o Hélicon e o Citeron, para habitar Sião, pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém o Logos do Senhor, Logos celeste, que é Jesus Cristo, né? O verdadeiro vencedor, note, coroado no teatro do mundo. Se em Paulo os apóstolos são um espetáculo, martirizados e humilhados por uma plateia que não ovaciona, mas pelo contrário, está ali para assistir o martírio e a execução deles. Agora o mundo, o teatro do mundo, está recebendo Cristo Jesus e coroando Ele como vencedor. Então aparece não só na Bíblia, na tradição da interpretação paulina da obra apostólica, mas aparece também na patrística a metáfora do teatro. Todavia, é no século XII, só no século XII, que um estudioso chamado Ernest Curtius, ele vai fazer uma pesquisa desse uso do termo, e ele vai descobrir que é só no século XII em diante que esse termo vai ganhar, essa expressão vai ganhar uma força, e ele vai se espalhar por toda a cristandade de uma tal maneira que os teólogos e todos aqueles que estão envolvidos com a igreja vão ter essa metáfora de uma maneira muito mais forte, muito mais vívida diante deles. Quem vai ser o responsável pela disseminação
dessa expressão teatro de Deus ou teatro do mundo é João de Salisbúria, numa obra chamada Policráticos. Nessa obra ele vai dizer várias vezes que vivemos no teatro de Deus e que ninguém pode fazer nada neste palco que é o mundo que não seja pela mão de Deus, que não seja pela providência divina. Inclusive, no século XVI e XVII, que para a gente é super importante, todo esse movimento que começa no século XII, com a atenção que João de Salisbúria vai dar para o termo teatro de Deus, vai se consolidar exatamente no século XVI. E duas figuras importantíssimas vão usar essa expressão de uma maneira muito feliz. A primeira delas é Martinho Lutero, que no seu comentário à Epístola aos Gálatas, de 1531, vai dizer o seguinte: toda criatura, não é só a igreja, toda criatura é um rosto ou uma máscara de Deus. A expressão é Larvengotes. Essa máscara de Deus, esse termo que foi cunhado por Lutero, tinha a intenção de dizer que cada pessoa, cada criatura, não só os crentes, não só a igreja, não só os eleitos, não só os predestinados, mas inclusive os réprobos, todos desempenham um papel, desempenham um cargo, desempenham um ofício, seja um juiz, seja um político, seja um médico, seja um advogado, seja um sacerdote, seja um camponês, seja um rei, não importa qual papel que um ser humano exerça, este papel é uma máscara de Deus. Com João Calvino não vai ser diferente. No seu comentário a João, capítulo 3, versículo 31, ele vai dizer coisas muito interessantes, mas a primeira e talvez a mais conhecida de todas seja a frase das Institutas, quando ele diz lá: não hesitemos em usufruir do piedoso deleite das obras de Deus manifestas e patentes neste formosíssimo teatro que é o mundo. Mas é lá, no comentário de João, que ele vai dizer o seguinte: na cruz de Cristo, como no magnificente teatro, a inestimável bondade de Deus é exibida diante do mundo inteiro. Na verdade, em todas as criaturas, elevadas ou inferiores, a glória de Deus resplandece, mas em nenhuma outra parte ela resplandeceu mais gloriosamente do que na cruz, na qual ocorreu uma extraordinária mudança de coisas. A condenação de todos os homens foi manifestada, o pecado foi destruído, a salvação foi restaurada para os homens e, em suma, o mundo inteiro foi renovado e cada coisa restaurada à boa ordem. Note que Calvino não só enxerga o mundo como um palco da glória de Deus, um formosíssimo teatro, como ele enxerga a obra de Jesus na cruz como uma cena, como um ato teatral. E aqui o ato teatral não tem absolutamente nada a ver com uma performance mentirosa e que tiraria toda a realidade daquilo que Jesus fez na cruz. Não. A ideia de compreender a obra de Jesus na cruz como um teatro é a ideia de perceber que tudo que está acontecendo ali está debaixo da providência divina. Deus está ali estabelecendo os papéis, Deus está ali ordenando os papéis, Deus está ali estabelecendo o discurso, Deus está ali estabelecendo um script. E o clímax da peça de Deus, o clímax do drama de Deus, o clímax de toda a obra de Deus está ali, exatamente na cruz. Mas isso não é só um pensamento que estava presente nos pagãos, como Platão, não está presente só na Bíblia, quando Paulo se refere aos apóstolos sendo martirizados como um espetáculo para o mundo, não só está presente na patrística, principalmente entre os pais apologistas como Clemente de Alexandria, não só está presente na Idade Média, em especial na Reforma Protestante, nas figuras de Lutero e Calvino, mas está presente também na teologia católica posterior à Reforma Protestante. Um teólogo católico chamado Pedro Calderón de la Barca escreveu uma peça chamada O Grande Teatro do Mundo. Nessa peça, Deus é o diretor de uma companhia teatral e
e o mundo é o cenário, o mundo é o palco. Neste cenário, cada pessoa que aparece recebe um figurino, recebe, portanto, um papel e recebe ali as direções que o diretor lhe dá para que ela possa exercer o seu papel no palco. Todos terão que subir e representar conforme o script dado pelo diretor. Mas aqueles que não desempenharem bem o seu papel, no final serão julgados. Os aprovados farão parte da companhia do diretor, que é Deus. Os reprovados serão lançados para fora. Outro importante teólogo, e esse mais próximo de nós, se o outro, que é Pedro Calderón de la Barca, que é mais conhecido entre os latinos de fala hispânica principalmente, há do nosso lado, do lado lusitano, Padre Vieira, Antônio Vieira, que num livro chamado História do Futuro, de 1718, um tratado da providência divina, ele vai dizer o seguinte: é este mundo um teatro, os homens, as figuras que nele representam, e a história verdadeira de seus sucessos, uma comédia de Deus, traçada e disposta maravilhosamente pelas ideias de sua providência. Toda essa amostragem que a gente fez, então, foi só para dizer que qualquer pessoa que tentar explicar a dinâmica da relação do homem para com Deus, naquilo que se chama obediência a Deus e discipulado como teatro, não é novidade. A grande pergunta que a gente deveria se fazer é o que a gente ganha entendendo o discipulado da igreja na dinâmica da providência divina, na dinâmica do teatro divino, na dinâmica em que o mundo é um teatro de Deus, na dinâmica em que temos que orientar os membros de nossas igrejas a atuarem na esfera pública e a exercerem os seus papéis na esfera pública, em obediência a Deus, em obediência à sua palavra, e ao subirem no palco que é o mundo, exercerem as máscaras, como disse Lutero, as máscaras de Deus, as máscaras que Deus dá para o seu povo, e que uns vão ser juízes, outros vão ser médicos, outros vão ser engenheiros, outros vão atuar como professores, outros vão atuar como arquitetos, outros vão atuar como químicos, outros vão atuar como jornalistas, outros vão atuar como juristas, outros vão atuar como políticos. Como o discipulado cristão vai orientar os membros de sua igreja a exercerem este papel que Deus lhes dá no mundo, na esfera pública principalmente. Portanto, não é novidade o fato de que homens são atores de Deus no palco. É uma ideia antiga e que de tempos em tempos ela aparece para nos exortar e nos chamar a atenção para o fato de que Deus orquestrou toda uma história, todo um drama. E esse é o drama da redenção, esse é o drama da salvação. Não somos como os pagãos que entendem os eventos no mundo como o eterno retorno do mesmo, como uma história cíclica. A nossa história, a nossa maneira de lidar com a vida é linear, tem começo, meio e fim. É um drama que foi escrito por Deus, que é trabalhado por Deus e que é garantido por Deus de uma tal maneira que seria deixar cair pelos dedos ou escorregar pelos dedos a expressão do amor do Evangelho ao descobrir que talvez o Evangelho não faça parte da história de Deus, mas seja simplesmente um evento fortuito. Não é um evento fortuito. Jesus não é uma espécie de improviso celestial por causa do pecado do homem. Jesus não é um improviso de Deus. Deus não improvisou com Jesus. A eterna geração do Verbo não é uma improvisação teológica. O Filho de Deus não é um improviso para resolver a lacuna deixada pelo pecado adâmico. Não. Está já dada na história de Deus. Faz parte do drama de Deus. Faz parte de toda a orquestração da providência divina. E o Filho sabe disso. E o Filho obedece o Pai. E obedece o Pai porque sabe o seu papel. E convoca todos aqueles que o chamou para serem igreja,
a entrarem no palco e exercerem no palco o seu papel com obediência. Esse entendimento teatral do discipulado e da obediência a Deus é o que nos torna conscientes, em primeiro lugar, de que estamos o tempo todo diante de Deus. E isso deve trazer temor. Qualquer movimento, programa que você desenvolva na sua igreja de discipulado, que não estiver fundamentado no temor, vai estar fundamentado em mera orquestração marqueteira. O discipulado, a fonte do discipulado, não deve ser a nossa vontade de ter uma igreja cheia. Ela deve ser fruto do temor. O discipulado é resultado de uma luta com Deus, e nós somos os derrotados. Discipular não é algo atrativo. Tim Keller diz uma coisa muito interessante, num livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. É aquele livro que ele faz o comentário de Marcos. Sabe, eu não me lembro agora o nome. A Cruz do Rei. Esse livro. Lá no meio do livro, ele vai dizer o seguinte: se você quer discipular alguém, você tem que aprender a perder parte da sua plenitude. Discipular é perder a paz. Discipular é você, de alguma forma, perceber que algo que te dava plenitude, que te deixava cheio, sair, se esvaziar, é se esgotar, é se entregar. Há algo a perder com o discipulado, não há algo a ganhar, há algo a perder. E aqui, meus irmãos, é o temor que tem que alimentar o discipulado. Porque é só o temor que vai fazer a gente acreditar que a igreja é o pior negócio financeiro que possa existir na face da terra. Porque não objetiva lucro, mas prejuízo o tempo todo. Porque a igreja prospera só quando perde. Essa é a vantagem do Evangelho, nos ensinar que a riqueza da igreja está na sua perda, na sua capacidade de perder plenitude, de perder dinheiro, de entregar, de doar-se, não de reter. O discipulado, ele reflete a natureza trinitária, que não é a da retenção, mas é do transbordamento. Deus, quando criou o mundo, Ele não criou o mundo porque Ele estava sentindo sozinho, solitário, procurando resposta, procurando uma natureza atraente, não fumante. Não, Ele não está sozinho. Por isso que Deus é amor, porque Ele não é uma mônada, Ele é trino. A dança da Trindade acontece exatamente porque não há retenção entre as pessoas da Trindade. O Pai se alegra na glorificação do Filho, na glorificação do Espírito. O Espírito se alegra em glorificar o Pai e o Filho se alegra na glorificação do Pai e do Espírito, e nenhum deles, absolutamente nenhum deles, busca a autoglorificação, mas são glorificados na medida que glorificam. Ganha na medida que perde, ganha na medida que entrega. Discipulado começa com temor, porque é o temor que faz a gente acreditar que perdendo, que a gente não quer, mas é perdendo que a gente ganha. A Trindade, Agostinho diz, se manifestou nesse transbordamento, por exemplo, numa árvore. A própria natureza reflete o transbordamento trinitário. Por que uma árvore produz um fruto? Agostinho se pergunta. Você já parou para perguntar por que uma árvore produz um fruto? Se aquilo que ela tanto trabalhou, ela produz, não é para ela. Outra que vai comer.
A natureza reflete o transbordamento de Deus. O transbordamento que se reteve quando Adão não quis glorificar a Deus, não quis entregar a Deus a sua obediência. O discipulado é o ensinamento do temor. E só quem teme a Deus consegue ensinar e fazer discípulos. Porque ninguém faz discípulos com discurso. Só fazemos discípulos se eles são capazes de nos imitar. Jesus não diz outra coisa senão fazer discípulos. O ensinando vem depois. Fazer um discípulo é muito mais da ordem da ação, é muito mais da ordem da prática, do que meramente do ensino. Há algo no discipulado que nos faz descobrir que o temor alimenta uma coisa chamada imitação. A imitação que Adão não soube fazer. A imitação da Trindade que Adão não conseguiu fazer, porque reteve, porque não entregou. A imitação na entrega, a imitação na capacidade de deixar a plenitude se esvair, de deixar se esgotar, de deixar se perder. Meus irmãos, estamos criando ministérios para se sobreviverem, subsistirem. Mas o ministério que Jesus nos ensinou é aquele do esgotamento, sim. É claro que a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. É claro que a gente precisa cuidar da nossa saúde espiritual. É claro que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Mas, meus irmãos, se a gente olha para Jesus e descobre Jesus como modelo, não tem como o temor não chegar no nosso coração e nos exortar dizendo: não o que você tem ganho dos céus, mas o que você tem entregue e que requer obediência. Eu acho que a gente não consegue entregar sem graça. Sem a graça a gente não consegue entregar. E aí você me pergunta assim: Jonas, como é que eu lido com a minha desobediência? Você não lida, meu irmão. É Deus que lida com ela. A gente não lida com a nossa corrupção. Você não vai conseguir. É Deus que lida com o seu orgulho. Você não lida com ele. Não é você que lida com a sua vaidade. É Deus que lida com ela. É Deus que mexe, põe alguém no seu caminho, te humilha, põe no seu lugar, faz você entender do que você é feito. É Deus, só Deus, que trata com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com a nossa prepotência, com a nossa mania de querer reter, de guardar, de esconder, de manter a retenção das coisas, de se manter no poder. A gente quer se manter no poder. No teatro, há atores bons e atores ruins. O que é um ator ruim? No Teatro do Mundo, do Pedro Calderón da Barca, Deus dá um papel para cada um. Você vai fazer o papel do rico, você vai fazer o papel do rei, você vai fazer o papel do menino, você vai fazer o papel do juiz. E para o cara que era o mais profissional na arte cênica, ele deu um papel terceiro de pobre. Ele diz: mas eu vou fazer o papel de pobre? Mas eu tenho todo um preparo. Eu poderia ser sei lá, o papel principal, mas você me deu esse papelzinho aqui no cantinho. E então, a exortação de Deus àquele ator era de que o bom ator não é aquele que faz o que quer, é aquele que faz exatamente aquilo que o diretor quer que ele faça. Ele não vai improvisar, ele não vai mudar o texto,
Ele não vai fazer o texto, não é porque ele teve um arrobo de criatividade. Então agora eu vou ser criativo. Não. O ator não pode ser criativo. O ator tem só que reproduzir. Quem foi que disse que a gente tem que ser criativo? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que a gente precisa sempre criar algo novo? Quem foi que disse que a gente precisa sempre ter uma grande ideia? Não. O que a gente tem que ser é fiel. Deus não nos deu a criatividade da mensagem. Deus disse assim, olha, essa é a mensagem, eu só quero que você repita. Aliás, você tem aqui um modelo, esse modelo é Cristo, eu só quero que você imite. E quando é que a gente vai saber que existem discípulos de Jesus? Quando tiver gente que imita Jesus. Porque ninguém aprende senão por imitação. Como é que a gente ensina nossos filhos? Já viu como que é? Filho, não pode jogar papel no chão. Se ele de repente olha você lá na frente jogando papel no chão, o que ele vai falar? Papai, você jogou papel no chão. Por quê? Você pode falar 1000 vezes, não jogue isso, não adultere, não mate, não faça isso, não faça aquilo. Se você fez, já era. Porque ninguém ensina com discurso, ensina com exemplo. A gente ensina com exemplo. Por isso a imitação é tão importante. Porque a imitação reflete sempre um modelo. Há um teórico que eu gosto muito, e ele fala muito sobre imitação. Quando a gente estuda o discipulado, principalmente na Idade Média, o discipulado na Idade Média é chamada de Imitatio Christi, uma obra, inclusive, muito conhecida. Tomás de Kempis é o autor dessa obra, e que era uma obra, inclusive, de discipulado medieval, e que tratava exatamente do discipulado como imitação. E esse autor contemporâneo é René Girard. Ele diz o seguinte, para contrariar a ideia do desejo freudiano, ele vai dizer o seguinte, o desejo é sempre fruto de uma admiração. Você admira alguém, e aí você deseja um objeto semelhante ao deste alguém. Então, todos os desejos que você tem por algo tão profundo, no fundo, é fruto da admiração que você tem por alguém. E aí, por isso que você vai ver um cara que começa a aprender a tocar guitarra, e aí a primeira coisa que vai fazer é imitar. Ele vai imitar, ele não quer só imitar, ele quer comprar a mesma guitarra do cara. Ele quer comprar ele quer ter as mesmas influências, ele vai ter ali algum objeto que ele vai desejar, é fruto, em primeiro lugar, da admiração que ele tem por alguém. Então, qual é a tese do Girard? De que todas as vezes que você deseja alguma coisa, você está desejando alguma coisa porque você admirou alguém desejando essa coisa. Se você quer saber quem você admira, olhe para os teus desejos. Se a gente admira Jesus, os nossos desejos vão refletir o amor não pelas coisas, mas o amor pela igreja. E pela igreja, que Jesus amou e deu sua própria vida, nós também daremos. Meus irmãos, precisamos, mais do que nunca, de homens de Deus que sejam capazes de se entregar, de se doar. Tem um custo? Tem. E todos nós aqui sabemos. Todos nós sabemos onde é que aperta. Todos nós sabemos o que a gente está pagando para seguir, para fazer o que a gente está fazendo. Mas uma coisa vai revelar se o que estamos fazendo reflete ou não o que é certo ou o que é errado. Se o que estamos fazendo é aquilo que Deus pediu para fazermos ou não. E um bom ator não é aquele que faz o que quer. O bom ator é aquele que faz o que Deus quer. Não deseja o que quer desejar, mas deseja o que Deus deseja. Se Jesus ama a sua igreja, e você imita Jesus, você vai amar o que Jesus amou, você vai amar a igreja dele, e vai cuidar da igreja dele. Na arte do drama, um estudioso do drama, Peacock, diz o seguinte: todo drama pressupõe texto e ação. O nosso texto é a Bíblia. E a ação é a sabedoria bíblica no palco. É a sabedoria bíblica transformada em ato.
A sabedoria bíblica que não é mero discurso, mas a sabedoria que ensina no jeito de agir. Meus irmãos, vocês já pararam para imaginar a crise de liderança que a gente enfrenta hoje? Olha para o mundo, não é só para a igreja, olha para o mundo. Não temos mais homens para admirar. E na igreja, falta homens que a gente possa admirá-los. Não porque eles sejam inteligentes ou porque eles sejam bacanas, mas porque faltam homens que sejam parecidos com Jesus e que a gente queira imitá-los, porque eles se parecem com Jesus. Talvez isso seja a frustração, porque, de alguma forma, a confiança exacerbada nos modelos que Deus coloca no nosso caminho, em nossa vida, eles não garantem o sucesso ou são garantia de que lograrão êxito no ministério. Mas uma coisa é verdadeira e a gente não pode negar. Deus nos chamou para atuar no palco dele, no mundo, como pastores. E ser pastor é um papel. Ser pastor é também aceitar um script, é também aceitar um roteiro, é também entender uma fala, é também entender um discurso. E quais são eles? Primeiro, o de intérprete da palavra. O pastor é o responsável por garantir que os atores, os discípulos, tenham entendido bem o texto, porque todo drama tem texto e ação. Então, a primeira coisa que Deus responsabiliza o pastor, ensinar, interpretar, explicar o texto para aqueles que vão desempenhar o seu papel nas suas esferas, nas suas mais diversas esferas. Por isso ele precisa compreender e explicar bem o texto. Então a primeira coisa, o pastor exerce o ato daquele que ensina, daquele que compreende, mas daquele que explica também o texto. Não somente isso, é a tarefa do pastor acreditar que é a pregação fiel da palavra de Deus, aquilo que o humilha, porque Deus não quer que você pregue o que você quer pregar, Deus quer que você pregue o que Ele quer que você pregue. Porque se você acreditar que é aquilo que Deus quer que você pregue, que você tem que pregar, é ali que você vai ver a mão invisível de Deus. Meus irmãos, eu tive uma experiência muito humilhante nesses 3 últimos meses. Um irmão me exortou na igreja. Ele disse assim: pastor, não estou vendo evangelho na sua pregação. Aí eu falei assim: eita. Eu falei: como assim? Não, você não fala para os perdidos. Sua pregação não fala para os perdidos. Você só está falando para crente. E eu fiquei com raiva dele. Eu quis mandar ele embora. Ele: sai daqui agora, seu demônio. Como assim falar contra o ungido do Senhor? Satanás. Eu fiquei irritado, irmãos, porque é difícil receber crítica. Coisa difícil. Como é difícil administrar isso? Fiquei irritado com o irmão, mas eu recebi. E eu falei assim: eu acho que esse irmão pode ter razão. Meus irmãos, eu comecei a pregar sistematicamente, todo o sermão, não importa qual seja, eu me dirigi a pessoas não cristãs. Nós vamos realizar o primeiro batismo da igreja. 6 pessoas que eu não sabia estavam na igreja, ouvindo a palavra, e não eram cristãs, desde ateu a agnóstico. A grande pergunta é: o que há de novo em pregar o evangelho? Nada. Mas é Ele que é o poder de Deus. É Ele que nos humilha. Porque é essa simplicidade do evangelho que vai caracterizar o crescimento da igreja. É que vai exatamente ser o meio pelo qual Deus vai trazer os seus eleitos. A lição que esse irmão me deu é de que se a gente é fiel ao evangelho e começa a pregar o evangelho, só o fato de você pregar o evangelho, Deus vai mandar os eleitos ali.
e eles vão ouvir o Evangelho, e eles vão entregar sua vida para Jesus. Terceiro e último, hoje estou presbiteriano. O pastor é também um ator. Isso significa que ele também está no palco de Deus, e o seu papel é ensinar os outros atores a fazer o que ele faz. Assim, o labor do pastor não é meramente intelectual, mas é prático, é a imitação de Jesus. E ele faz isso, em primeiro lugar, como liturgista, em segundo lugar, como catequista, em terceiro lugar, como apologista, em quarto lugar, como pregador. Como liturgista, ele se preocupa com a liturgia do culto. Ele não deixa o culto e a liturgia do culto nas mãos de um músico que sabe muito bem tocar um instrumento, mas ainda não tem o conhecimento teológico suficiente para edificar a igreja e manter a igreja centrada no Evangelho. Ele é um liturgista porque ele está preocupado com a encenação da redenção no culto. Ele está preocupado com os atos de culto e como esses atos de culto representam e são performances da história da redenção para todos aqueles que estão ali. Ele é um catequista porque ele se preocupa com o discipulado, não só daqueles que estão crescendo no início da caminhada cristã, mas aqueles que já estão faz tempo na igreja. Ele sabe integrar e ele coloca numa integração a membresia e faz com que os membros entre si se discipulem. Ele não estabelece a centralidade do discipulado nele, mas ele alimenta e faz com que o discipulado aconteça na igreja, colocando as pessoas em contato, provocando intencionalmente o discipulado, fazendo com que pessoas se encontrem com pessoas para o discipulado, provocando isso, instigando isso, fazendo com que isso aconteça na igreja, não permitindo que ninguém na igreja deixe de discipular e ser discipulado, inclusive ele, se submetendo ao conselho ministerial da igreja, se submetendo àqueles que estão ali com ele, os seus pares, se submetendo em amor, se submetendo em graça, mas ao mesmo tempo discipulando e cuidando do povo de Deus, cuidando da igreja de Cristo Jesus. Ele é um apologista porque ele tem que saber que 2000 anos, Sayão diz isso, né? 2000 anos a igreja tentando se destruir. Por isso que Deus existe. Não é? Porque 2000 anos a gente tentando acabar com a igreja, mas ela está aí. Então ela está aí por quê? Por causa da graça de Deus e por causa exatamente de irmãos que defendem o Evangelho da graça de Deus, defendem a igreja contra a heresia, sim, defendem a igreja contra falsas doutrinas, porque a falsa doutrina traz a imoralidade para a igreja, a falsa doutrina torna a gente imoral, a falsa doutrina tira de nós a oportunidade de buscarmos a santidade pelo caminho certo, e não pelo legalismo, e muito menos pela frouxidão, pela libertinagem. O apologista é importante, não só porque ele cuida da doutrina da igreja, mas porque o apologista, o pastor apologista, ele também responde às perguntas que vêm de fora. Eu fiquei muito feliz, e fico feliz quando eu vejo e encontro pastores que estão respondendo perguntas, estão sendo procurados para responder perguntas que vêm de fora da igreja, as perguntas que vêm de fora do contexto da igreja. Ele é capaz de responder essas perguntas com tanta autoridade como ele tem para responder as perguntas que são feitas dentro da igreja. E ele é um pregador da palavra. Ele pode ser teólogo, mas ele é mais do que um teólogo. Ele é um pregador. Se você consegue só ser um teólogo, então o ministério pastoral não é para você, porque o ministério pastoral é de uma grandeza muito maior do que a de um professor de teologia. Se exige muito mais de um pregador do que de um professor de seminário. Um pregador não está comprometido só com o ensino. O pregador está comprometido com a formação de pessoas à imagem de Cristo Jesus. Que Deus possa nos usar, meus irmãos, como atores no palco de Deus, e que a gente possa perceber que estamos debaixo da providência divina, e que se hoje você está perdendo coisas importantes da sua vida, perdendo até um momento importante de sua vida,
pela igreja de Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero dizer para você que é o seu testemunho que me encoraja a insistir e a acreditar que quando eu perco, eu estou ganhando. Que a gente possa encorajar uns aos outros, não naquilo que a gente ganha, mas naquilo que a gente perde. Porque é fácil construir uma igreja gigante. Difícil é entregar essa igreja gigante e assumir a igreja que Deus quer que a gente cuide, do jeito que Ele quer. E aí, meus irmãos, eu acho que tem hora que Deus faz assim. Quem quer uma igreja muito grande? Lembra do início do sermão de hoje? Como que foi? Não a tua escolha, não o caminho que tu queres, mas o caminho que te é preparado contra a tua escolha. Então, o sujeito que quer uma igreja grande, Deus vai dar uma igreja pequena para ele. E o sujeito que quer uma igreja pequenininha, quer ficar lá no anonimato, ele é todo assim, conformado com tudo muito pequenininho, Deus vai lá dar um igrejão para ele. Porque Deus vai humilhar os dois. Vai humilhar tanto aquele que quer igrejão, como aquele que quer igrejinha. Aquele que quer coisa pequenininha, como aquele que quer coisa grandona. Deus vai humilhar os dois. Não tem como exercer o ministério sem humilhação. E a humilhação começa quando a gente teme a palavra de Deus e teme o Senhor. Discipulado começa com isso, com temor. E com temor que a gente entra no palco de Deus e faz o nosso papel em obediência à sua palavra. Amém. Posso só fazer uma indicação? 3 livros. Se você é um pastor filosofento, não, eu preciso de teoria, Jonas, sem teoria eu não faço nada. Então eu queria te indicar o Drama da Doutrina. Vai te dar teoria. Eu não usei para nada isso aqui na igreja, só para a cabeça mesmo. Para a cabeça ajuda muito, mas para a igreja, 0. Agora, este aqui é uma preciosidade, meu irmão. Se hoje você trabalha com discipulado na igreja, você não pode deixar de ler esse livro. Ensinando o drama da doutrina, teologia a serviço da igreja. Van Hooser escreveu esse livro para pastores. Escreveu esse livro para quem quer discipular. Se você já leu esse livro, então eu quero te indicar o 3º dele. Este aqui é a exposição teológica. Quadros de uma exposição teológica, também do Kevin Van Hooser. Só que neste aqui, ele se dedica ao discipulado meramente. Esse aqui, ele se dedica ao pastor como um liturgista também, como aquele que se preocupa com a adoração, que se preocupa com o culto. O que seria plantar uma igreja a partir do culto? Aqui você vai encontrar muita informação boa, mas esse aqui, se você está pensando em discipulado, está estudando sobre o discipulado e quer encontrar material para provocar você, para fazer você explodir o cabeção, como diz lá os meus filhos, né? Leia Ensinando o Drama da Doutrina. Obrigado, meus irmãos. Kevin Van Hooser. Os 3. Os 2 da Vida Nova e o outro da Monergismo. Muito bem, vamos lá. Os nossos avisos aqui para vocês, que caiu um celular. Aleluia. Aviso número 1. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a presença do nosso preletor, o Jonas Madureira. Foi um ato muito carinhoso dele, aceitar o nosso convite. Eu pedi à secretária para comprar um voo para que ele chegasse aqui às 9 da manhã. E a secretária lá de São Paulo comprou o voo das 7, chegando aqui às 7 da manhã. Então ele deve ter saído de casa, imagino, por volta das 5, acordou às 4. Louvado seja Deus. Que sorte a dela que está tão longe da gente aqui. Né? Mas não vai acontecer mais, pode ficar tranquilo, tá? Os próximos nós vamos comprar por aqui, porque é mais fácil. Quero agradecer a presença de todos vocês. Irmãos, há algum tempo atrás nós começamos esses encontros e eu quero, aqui nós estamos entre líderes, pastores e amigos, dizer uma coisa para vocês. Quando eu vim para o Rio de Janeiro há 13 anos atrás, a fama do Rio de Janeiro era o seguinte: qualquer evento para pastor e líder não dá certo no Rio de Janeiro. Por isso que se faz muito evento em São Paulo, Minas e tal, Goiás.
mas no Rio de Janeiro desiste. Tem o trânsito, é difícil, não é cultura no Rio de Janeiro e assim por diante. É só você pensar. A Conferência da Vida Nova é em São Paulo, a Conferência da Fiel é em São Paulo, a Conferência da Teologia Brasileira é em São Paulo, a Conferência da CEPAL é em São Paulo, a conferência de todas as grandes conferências é em São Paulo. E eu orava muito por isso, falava assim, não, nós temos que mudar isso. Então, os irmãos devem se lembrar que desde 2009... nós convidamos um grupo de pastores para andar juntos, né? Criamos um grupo chamado Juntos em Cristo, trouxemos o John Piper aqui, fomos para o Rio Centro com o John Piper, e depois trouxemos 2 conferências da editora Fiel, que acreditou, fizemos lá no Hotel Guanabara, acho que alguns irmãos aqui devem ter participado dessas conferências, com mais de 600 pastores, e aí o CTPI também vem nessa mesma credibilidade de um grupo de pastores, e nós acreditamos que nós podemos mudar esse quadro, e temos mudado esse quadro nos últimos anos. E eu alegro muito quando eu vejo os irmãos aqui. Hoje nós temos 92 pastores e líderes aqui, numa terça-feira de manhã, pegaram trânsito, pós-feriado, uma salva de palmas para nós mesmos. Vamos lá. É isso mesmo, né? Eu sei, você também, o esforço que você fez para estar aqui, não é? Então, é isso. A nossa inteligência foi humilhada. Quem lê, entenda, né? Excelente livro do Jonas Madureira, se não comprou, ainda compre, né? E eu digo que depois desses anos, esse grupo de pastores que se reuniu, pensou e acreditou nisso, nós revertemos esse quadro. E temos já boas notícias para vocês, com uma presença de grandes preletores já em 2019, aqui no Rio de Janeiro, de várias instituições. Recentemente, nós tivemos uma reunião do City to City aqui no Rio de Janeiro, e o mexicano, querido amigo Andrés, disse assim, o Tim Keller vem, em 2019, ao Brasil. Ele vai falar em São Paulo. Né? Tava lá, o pessoal estava lá. Ele vai falar em São Paulo. E talvez fale no Rio. Alguma pergunta? Eu levantei, os irmãos sabem, e disse, se não vier no Rio, City to City não tem futuro aqui. Que história é essa? Que só vai em São Paulo e não pode pegar um avião de 40 minutos e chegar aqui? Os líderes americanos lá e mexicanos, os caras olhando para mim com aquela cara, eu disse, para com isso. Por quê? O sujeito não pode pegar um avião em 40 minutos e no outro dia chegar aqui? Né? Se até o Papa pode, por que o Tim Keller não pode? Que história é essa? Então, meus irmãos, eu estou trabalhando para ganhar o título de cidadão carioca. Não sei se os irmãos perceberam, mas a minha defesa pelo Rio começa aí, entendeu? Temos que reverter esse quadro. Então, a presença de vocês aqui é fundamental, porque nós estamos criando uma massa crítica aqui no Rio de Janeiro. Vocês fazem parte dessa massa crítica. E o Rio de Janeiro tem muito a contribuir para o Brasil. Muito a contribuir. Então, a partir dessa nossa unidade, eu acredito que isso vai acontecer. Bom, com base nisso, a diretoria do Brasil, né, do CTPI Brasil, que é Ricardo Agreste, Ricardo Costa, Renato Camargo, Fabrini Viguier, que está ali, e eu, nós 5 somos os diretores nacionais do CTPI, nós resolvemos criar uma diretoria CTPI Rio de Janeiro. E eu quero apresentar para vocês aí a diretoria CTPI Rio de Janeiro, que toma posse hoje, né, aqui nesse nosso encontro. Então, é o Felipe Teles, por favor, Felipe, fica de pé aqui, vem aqui, é o nosso diretor, Rio de Janeiro. Todos os abacaxis é com ele. Aleluia. O outro diretor já aproveitou a verba e está em Cancún. É o André Félix, né? É verdade, o duro é que é verdade, ele está em Cancún, mas não foi com verba do CTPI, porque o CTPI o trabalho é voluntário, então nós damos trabalho e nenhum dinheiro. Então, aleluia por isso, bem-vindo, irmão, a essa, né, essa tarefa que não é fácil. Né? O Hélio está ali e o Márcio Temponi. Por favor, vocês dois venham aqui. Pedi ao Fabrini para dar um pulo aqui. Então, fica de cá, o Hélio e o Marcinho do lado aqui, o Fabrini fica aqui do meu lado. Essa é a diretoria Rio de Janeiro, só está faltando o André aqui. Ok? Então, esses irmãos, nós estamos distribuindo diretorias no Brasil inteiro. Cada estado tem uma diretoria. Então, no estado do Rio de Janeiro, esses irmãos estarão então respondendo pela nossa diretoria nacional,
e eles vão entrar em contato com vocês, vão estar respondendo às questões. E a gente está muito feliz com essa diretoria. E eu queria que nós agora orássemos, dando posse a esses nossos irmãos da diretoria CTPI Rio de Janeiro. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela vida dos nossos queridos irmãos. O André, que está longe dos nossos olhos, mas não dos olhos do Senhor e da Tua bênção. Nós queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor os abençoe nessa caminhada, como atores do Senhor, e que façam diferença nessa sociedade. Ó Deus, nós estamos muito gratos pela vida deles e a disposição deles em servir ao Senhor, ao Teu reino, e de cada irmão e irmã aqui presente nessa manhã, que o Senhor abençoe a todos nós, que esta força, ó Deus, transformadora para a glória do Senhor cresça aqui no Rio de Janeiro, no estado todo, e que, ó Deus, somemos a nossa nação num processo de transformação para a glória do Senhor, debaixo da Tua graça. Oramos agradecidos, pedindo todo o cuidado do Senhor sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Declaro-vos empossados. Aí, salva de palmas para ele. Tio Carlos, agora eu estou nas tuas mãos aí para os avisos. E depois, deixa eu só, enquanto o tio Carlos coloca lá o aviso, eu quero mais uma vez, tio Carlos, filma a você mesmo aí dentro da cabine, por favor. Vai, dá um take aí, vai. Filma você mesmo, para o pessoal saber quem é você. Nós temos uma câmera, daqui a pouco ele vai aparecer ali. Tio Carlos é outro que tem nos abençoado muito. Olha lá. Vira aí. Esse é o cara, ó. Pro outro lado. Aí, uma salva de palmas de tio Carlos, aí. Esse é o cara que chega aqui 8 horas da manhã, meus irmãos, monta todo esse equipamento, transmite pela internet, cuida de tudo isso aí, é uma bênção na vida da nossa igreja, na vida do CTPI, ok? É muito bom ter ele aqui. Nossos avisos são os seguintes, como é que vai funcionar o nosso esquema hoje, já que é a primeira vez que nós estamos fazendo nesse horário. Nós vamos agora ter um tempo de almoço, e ainda dá para você passar nas livrarias ali, que nós temos ali atrás, tem muita coisa boa. Acabaram de ver a indicação de alguns livros que temos lá para vocês, né? Então vá lá, passe na livraria, é uma benção. E aí nós temos algumas opções de almoço, porque nós vamos ter 1h15 de almoço, exatamente, 1h15 de almoço. 1h30 nós vamos retornar. E aí nós vamos ter um tempo de 1h30 de diálogo com o Jonas Madureira, de pergunta, resposta, vai ter uma dinâmica muito interessante. Quando nós retornarmos, nós vamos nos encontrar no edifício 64, aí em frente, essa casa branca que está aí, que tem um carro branco lindíssimo na garagem, mas que não é meu. Ok? Então você vai entrar ali no edifício 64, nós temos um salão lá preparado, com mesas e tudo, para esse tempo de debate. Porque aqui nós vamos ter outra reunião da igreja. Ok? A igreja da Gávea é muito dinâmica. Então, se você entrar nessa reunião, acho que você vai ficar meio perdido, porque é uma reunião do NA, Narcóticos Anônimos, né? Nós cedemos o espaço do NA para o NA, servimos a comunidade assim todos os dias, cerca de 40, às vezes 60 pessoas vêm para cá, e é uma bênção. Eu quero incentivar você a servir a sua comunidade lá na sua igreja, abra as portas para a reunião comunitária, né? Campanha de vacinação, isso é uma bênção. E eles nos abençoam, e nós abençoamos eles também, tá bom? Então, 1h30, nós vamos encontrar no edifício 64, é esse prédio branco que tem aí na frente. Nós vamos estar lá para 1h30 de perguntas e respostas com o Jonas Madureira. Não é fácil essa agenda dele, trazer o homem é difícil, então não perca essa oportunidade. Bom, e aí você vai almoçar onde? Boa pergunta. Descendo a rua, nós temos 4 restaurantes. Um muito caro, que eu não recomendo que você vá, porque é caro mesmo, que chama Guimas. Mas os da esquina são um pouco mais baratos, aí na casa de R$50. O hipódromo da Gávea, entre R$20 e R$35. Então, descendo a rua, do lado esquerdo, na esquina, chama Hipódromo da Gávea, entre R$20 e R$35 o prato executivo. No Braseiro da Gávea, que é nessa calçada mesmo, na esquina, o prato executivo é R$30. Não sabia que estava tão barato assim, não. Porque lá é caro para burro. Então, melhorou. Ok? O Beach Sucos da Gávea é em frente ao shopping center, do lado esquerdo. Se você sair do shopping center, ele está do lado esquerdo, numa esquina, chama Beach Sucos. Lá
o almoço está na casa de R$ 23. Dentro do shopping da Gávea, os restaurantes variam entre 50 e 60 reais. Você pode até encontrar de 40, 40 e pouco, depende do que você comer. Ok? Dentro do shopping. Tem o Bob's também, sanduichinho bem mais barato. E no Garota da Gávea, que é saindo do shopping à esquerda, lá na esquina da praça, Garota da Gávea, é R$ 40. Você pode tanto ir por dentro do shopping ou descer nessa calçada, virando sempre à direita, você vai sair no Garota da Gávea, na outra contra-esquina ali. Ok? Todos esses restaurantes aceitam cartão de crédito e débito e eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. Né? Então, aí você fica à vontade. Mas nós vamos retornar 1h30 mesmo, para ganhar tempo, porque ele tem que pegar o avião de volta para São Paulo, né? Então, de 1h30 às 3 horas. Então, agora vamos só ver mais quem virá e quando será o nosso próximo encontro. Próximo slide aí, por favor. Nós temos já uns avisos para você, uma coisa boa aí, ó. Bom, lembrando que a nossa conferência não tem mais 100 vagas. Nós já passamos de 1.500 inscritos, temos só 50. Da conferência de agosto. Acho que nós temos uns flyers aí, os negócios já distribuiu para o pessoal do CTPI, os flyers na volta. Tá. Próximo slide, por favor. Dia 15 de junho, é 15? É 19 de junho, não é 15. É 19 de junho, o nosso próximo preletor é Ricardo Agreste. 19, não é 15, é 19 de junho, tá? Das 10 às 15, mesmo esquema de hoje, tá? E é a mesma secretária que comprou a passagem que vai comprar a dele. Ok? Então, por favor, tá aí 19, não é isso? 19 de junho, não é 15. Então, 19 de junho. Foi a secretária dele que fez, coitado. Então, é 19 de junho, o Ricardo Agreste estará conosco. E vai ser muito bom, como sempre. No mesmo esquema, no mesmo horário. Tem um vídeo aí, tio Carlos? Vamos liberar o vídeo, por favor. E com esse vídeo a gente vai encerrar, quer ver? Para voltar 1h30. A rotina das pessoas mudou. A maior necessidade delas hoje são os relacionamentos. Então, a melhor estratégia é aquela que proporciona convivência e isso se chama discipulado. Precisamos resgatar esta essência e sua relevância para a cultura atual. É sobre isso que vamos conversar na próxima conferência CTPI 2018. Está aí, a nossa conferência, como eu disse, só temos mais 50 vagas. Se você não fez a sua inscrição, corre, faça hoje. É muito bom e barato e vale a pena estarmos juntos, ok? Então agora vamos para o nosso intervalo, 1h30, lá do outro lado. Passa na livraria, tem a porta do shopping, quem não sabe, é só descer a escada subsolo, a porta liga direto ao shopping.